Olá, meu caro e minha cara, aqui quem fala é o pastor Pedro, pastor responsável pela área de ensino da Primeira Igreja Batista em Vila da Penha. E hoje estamos aqui num novo local, num novo cenário, né? Retornei ao meu gabinete da Primeira Igreja Batista em Vila da Penha, né? E aí com isso a gente vai poder, nesse local aqui, ter outros recursos que também vão nos ajudar na transmissão do conteúdo das lições da nossa revista Palavra Profética, trazendo para hoje a mensagem dos profetas. E hoje, então, nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo com a lição 5, em que nós vamos estudar o profeta Oséias. O nosso profeta hoje, o profeta Oséias, ele é dos profetas clássicos o único que é originário do norte, né? Nós vimos na última aula o profeta Amós, o profeta esse que ele profetiza ao reino do norte, ou seja, ele profetiza a Israel, contudo ele veio do reino do sul, ele veio do reino de Judá. Mas Oséias não, Oséias ele é do próprio reino do norte, ele é do próprio reino de Israel. Ele vai profetizar logo depois da morte de Jeroboão II. Lembra de Jeroboão II, quando a gente estudou o profeta Amós? Foi um período de muita prosperidade e expansão de Israel. Contudo, quando Jeroboão II morre, acontece uma convulsão política muito grande na nação, né? A gente vai ver que dos 6 reis que vão suceder Jeroboão II, 4 deles são assassinados, ou seja, existem golpes e contragolpes dentro do reino de Israel. A situação político e religiosa de Israel é lastimável. Na verdade, se a gente for pensar, de maneira religiosa, Israel nunca esteve bom, né? Afinal de contas, desde que houve o rompimento da integridade do reino de Israel, e aí então se dividiu reino de Israel em cima, né, que é o reino do norte, o reino de Judá do sul embaixo, Israel nunca realizou, né, ou praticou, digamos assim, a religião de acordo com a lei mosaica, né? Isso já lá logo no comecinho. Mas pior ainda, Israel estava sob forte influência de potências estrangeiras. A isso, Oséias vai dar o nome de prostituição. E não só Oséias ele inaugura essa linguagem, mas outros profetas então vão também utilizar esse termo, né, prostituição, para falar da maneira como que o povo de Deus se permitiu, no seu relacionamento com nações estrangeiras, se permitiu ser influenciado pela religião, pela cultura dessas nações estrangeiras. Essas nações que tinham outros deuses, elas tinham uma outra maneira de ser no mundo, porque sociedade e religião estavam de uma maneira assim muito ligadas. Se você adora a um deus em que na sua mitologia esse deus ele escraviza, esse deus oprime, logo esse povo ele está legitimado a oprimir e a escravizar outras tantas nações ou até o seu próprio povo. E assim, tanto o povo de Israel e mais tarde também nós vamos ver que o povo de Judá se permite ser influenciado por esses tipos de religiões de nações estrangeiras. Em Israel, ela estava na decadência tal que eles estavam adotando o culto da fertilidade, culto de fertilidade entre Asherá e Baal. Asherá é a deusa da fertilidade ligada à terra, né? Quando a gente vê na Bíblia aqueles famosos postes ídolos, né, ou os Baalins, aquilo ali, na verdade, eram postes que eram erigidos em homenagem à deusa Asherá. Seria ali o ponto de ligação entre Asherá e Baal. E eram realizados, né, aqueles ritos de fertilidades, onde existiam aquelas prostitutas culticas, né, que ficavam ali no templo, tendo relações. Para quê? Para que através daquele rito de fertilidade, Baal pudesse então fertilizar Asherá, Baal, que era considerado o deus dos céus, pudesse fertilizar
Asherá, que era a deusa da terra, e então haver colheita das plantações, né? Que as plantações então iam crescer e haveria colheita. Então essa era a situação religiosa. E não só isso, mas também acontece uma grande guerra entre Israel, Judá, Síria e Assíria, a chamada Guerra Sírio-Eframita. Eu vou detalhar melhor para você essa guerra agora. Bom, como é que aconteceu essa guerra, né? Como é que foi essa guerra? Aqui eu vou colocar na tela para vocês o mapa do reino de Israel e do reino de Judá. Vocês vão observar que aqui está, né, o reino de Israel e aqui está o reino de Judá, né? Eles eram antes uma só nação, mas depois que morre Salomão, Roboão, seu filho, ele resolve impor impostos mais altos ainda que o seu pai cobrava, e então acontece essa cisão. Bom, e nesse tempo do profeta, da atuação do profeta Oséias, acontece uma guerra entre algumas nações. O que vai acontecer? Israel, vamos botar aqui do lado, né? O Israel, ele vai se ligar a um outro reino, que é o reino da Síria. Ok? E aí o que vai acontecer? Eles se juntam para combater esse império aqui, ó, que é o Império Assírio, para poder tentar refrear o Império Assírio que estava vindo, né? E que já, na verdade, já exercia bastante influência na região. E para ajudar nessa guerra, eles chamam Judá. Só que Judá se recusa a ajudar Israel e Síria nessa empreitada. Então o que acontece? Israel e Síria se juntam para guerrear contra Judá. Bom, Judá não era páreo para Israel somado à força da Síria, né? Então o que Judá vai fazer? Ele vai recorrer justamente ao Império Assírio. Ele vai lá procurar a Síria para ajudá-lo. E aí a Síria, quando ela entra em cena, né, na briga, o que ela faz? Ela primeiramente vai punir a Síria, né? A Síria, né? Aqui, ó, ela vai punir a Síria e aí vai acabar com a capital Damasco. Damasco que está aqui, ó, que é esse reino arameu aqui, também a gente pode chamar de reino sírio, né? A primeira coisa que o Império Assírio vai fazer vai ser atacar essa capital aqui, ó, Damasco. Damasco cai, né? E aí Israel fica no quadradinho, né? Israel ele fica dominado pela Assíria. Acontece a primeira invasão da Síria em Israel. E Judá também, por sua vez, depois dessa aliança, passa a pagar tributos para a Assíria. Bom, todo esse relacionamento, né, entre as nações de Israel com potências estrangeiras, né, seja Israel com relação a Judá e... Israel em relação à Síria e Judá em relação à Assíria, o profeta vai chamar de prostituição, porque não foi só relações políticas, né? Mas, como eu falei, houve também ali uma troca e um sincretismo religioso entre a religião verdadeira de Javé e outras religiões falsas, as chamadas religiões cananeias, né? E, bom, a vida do profeta passa a meio que espelhar a situação de Israel, né? Quando a gente vai olhar o texto do profeta Oséias, por exemplo, capítulo 1, a gente vai ver que Deus manda que Oséias case com uma prostituta. Olha só, vamos ler ali no versículo 2, né?
Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, o Senhor lhe disse: vá e tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Ou seja, a vida do profeta, né, o casamento que ele realiza, vai espelhar a própria relação de Deus com Israel, né? Israel que estava numa postura totalmente infiel. E aí é interessante a gente ver que Oséias ele tem 3 filhos, né? O primeiro é Jezreel, que aparece no versículo 4. Jezreel, ele significa Deus espalha. E os 3 filhos de Oséias, eles vão dar para a gente as indicações daquilo que Deus ia realizar no povo de Israel. Né? Depois ele tem uma outra filha, no versículo 6, que é Loruama, que significa não amada. E no versículo 9, nós temos ali a última filha de Oséias, que é Lo-ami, que significa não meu povo. Ou seja, isso que estava para acontecer com o povo de Israel. Né? O povo de Israel ia ser punido, ou seja, ia ser espalhado. A Síria, a gente sabe que ela tinha uma postura de aniquilação dos povos dominados, e assim realmente aconteceu com o povo de Israel. Foi um povo que foi espalhado, foi um povo que não soube aproveitar o amor de Deus, né? E foi um povo, então, rejeitado por Deus. E aí, toda essa relação do profeta com a sua esposa, os nomes dos seus filhos, é justamente uma indicação de como estava a vida do povo de Israel. E aí isso ele vai tratar do capítulo 4 até o capítulo 14. Mas ele não deixa de anunciar, por exemplo, que haveria um momento de restauração de Israel, né? O que eu acho que isso é muito interessante, né? Porque o amor de Deus, ele age de uma maneira tão maravilhosa que um dia Israel haveria de ser rejeitado. E todo esse amor é descrito no capítulo 11, que aí eu acho que eu faço questão de ler com vocês, porque é um texto muito bonito, em que fala justamente desse amor de Deus que não é que supera a justiça, né? Deus ele não se furta a executar a sua justiça, mas por conta do seu grande amor, da sua muita misericórdia, ele iria, sim, dar a Israel uma nova chance. Vamos ler lá o capítulo 11, né? E vamos observar esse amor de Deus, que diz o seguinte: quando Israel era menino, eu o amei. Do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais o amava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifícios aos Balaíns e queimaram incenso os ídolos esculpidos. Mas fui eu quem ensinou a Efraim a andar, tomando nos braços, mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Eu os conduzi com os laços de bondade humana e de amor, tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Acaso não voltarão ao Egito e a Síria não os dominará porque eles se recusaram a arrepender-se? A espada reluzirá em suas cidades, destruirá as trancas de suas portas e dará fim aos seus planos. O meu povo está decidido a desviar-se de mim, embora sejam conclamados a servir ao Altíssimo, de modo algum o exaltam. Como posso desistir você, ó Efraim? Como posso entregar você nas mãos de outros, Israel? Como posso tratá-lo como tratei Admá? Como posso fazer com você o que fiz com Zeboim? O meu coração está enternecido e despertou-se toda a minha compaixão. Não executarei a minha ira impetuosa, não tornarei a destruir-te, Efraim, pois sou Deus e não homem, o santo no meio de vocês, não virei com ira. Eles seguirão o Senhor, ele rugirá como leão. Quando ele rugir, os seus filhos virão, tremendo desde o ocidente. Virão voando do Egito como aves, da Síria como pombas. Eu os estabelecerei em seus lares,
palavra do Senhor. O último versículo aí eu esqueci de virar, perdão, mas tá na tela aí já. Né? É muito lindo, né? Todo esse texto do capítulo 11, Deus demonstrando o seu amor para com o povo de Israel, né? Eu acho mais impactante, com certeza, o versículo 8, né? Que ele diz assim: como eu posso desistir de você? Como posso entregar nas mãos dos outros? Como posso tratar você como qualquer um? E aí ele fala: meu coração está enternecido e despertou-se toda a minha compaixão. Esse é o nosso Deus, é um Deus de amor e um Deus de misericórdia. Mas a gente vai avançar um pouco na nossa lição hoje e vamos falar a respeito da nossa infidelidade e da fidelidade de Deus. A prostituição que Oséias vai falar não se refere simplesmente a uma questão moral, né? A questão sexual moral, mas principalmente espiritual e social, uma vez que o povo estava se permitindo se influenciar pela cultura estrangeira. Se a gente for observar, né, no versículo 2, ele vai dizer o seguinte: a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. É nesse sentido que se considera, então, a prostituição de Israel. E aí vamos observar, né, o que Israel estava fazendo e que estava desagradando ao Senhor. Primeiro é essa aliança com potências estrangeiras que vai provocar dependência, vai provocar exploração, vai provocar essa corrupção que estava havendo dentro do povo de Israel. Vamos observar ali no capítulo 7, a partir do versículo 8. Olha só o que diz o texto. Efraim mistura-se com as nações. Efraim é um bolo que não foi virado. Estrangeiros sugam sua força, mas ele não o percebe. A cinza espalha-se pelo seu cabelo, mas ele nem repara. A arrogância de Israel testifica contra ele, mas apesar de tudo isso, ele não se volta para o Senhor, para o seu Deus não o busca. Olha só como era teimosa, né, a nação de Israel e como ela estava resoluta em se afastar do Senhor, né? Versículo 11. Efraim é como uma pomba facilmente enganada e sem entendimento. Uma hora apela para o Egito, outra hora se volta para a Síria. Quando se forem, atirarei sobre eles a minha rede e os farei descer como as aves do céu. Quando os ouvir se reunido, eu os apanharei. Ai deles, porque se afastaram de mim. Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu desejo redimi-los, mas eles falam mentiras ao meu respeito. Olha só que coisa terrível que estava a condição religiosa de Israel, né? A ponto mesmo de expressar, né, mentiras a respeito do Senhor. Ele também vai condenar toda essa questão dos golpes de estados que sucederam. Se a gente for um pouquinho mais à frente, ali no versículo 3, do mesmo capítulo 7, ele vai dizer o seguinte: eles se alegram, o rei com as suas impiedades, os líderes com as suas mentiras. São todos adúlteros, queimando como um forno, cujo fogo o padeiro não precisa atiçar desde a sova à massa, até quando faz crescer. No dia da festa de nosso rei, os líderes são inflamados pelo vinho, e ele dá as mãos aos zombadores. Quando se aproximam com as suas intrigas, seus corações ardem como um forno. A fúria deles arde lentamente, a noite toda. Pela manhã queima como chama abrasadora. Todos eles se esquentam como um forno e devoram seus governantes. Todos os reis caem e ninguém clama a mim. Essa é a situação que eu falei no iniciozinho da nossa aula, né, dos golpes e contragolpes que estavam havendo no reino de Judá, né? Daqueles 6 reis,
4 foram assassinados, né? Ou seja, havia toda essa trama que acontecia entre os príncipes, né? De golpes e contragolpes. E não é só isso, não. Eles também colocavam a confiança deles nas suas armas, no seu exército. A gente vai observar ali no capítulo 8, versículo 14, que diz o seguinte: Israel esqueceu seu Criador e construiu palácios. Judá fortificou muitas cidades, mas sobre as suas cidades enviarei fogo que consumirá as suas fortalezas. Observa aqui, né, que Oséias, embora ele esteja trazendo uma mensagem ao povo de Israel, Judá também aqui está sendo citada, né? Ou seja, porque o pecado de Israel já se fazia presente também no Reino do Sul, no Reino de Judá, né? E, bom, havia para todo quanto é lado de Israel muita injustiça, né? Vamos pegar aqui só um pouco do texto, né? Capítulo 4, versículo 1 diz o seguinte: Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nessa terra. A fidelidade e o amor desapareceram dessa terra, como também o conhecimento de Deus. Só se vê em maldição, mentira e assassinados, roubo e mais roubo. Oh, meu Deus, eu não mudei aqui a tela, né? Adultério mais adultério. Ultrapassam todos os limites e derramamento de sangue é constante. Ou seja, uma convulsão social acontecia no reino de Israel. Aqui eu peguei o capítulo 4, mas o capítulo 10 também, os versos 12 e 13 vão testemunhar a mesma coisa, né? Porque o profeta vai dizer o seguinte: semeiem retidão para si, colham o fruto da lealdade, façam sucos no seu solo não arado, pois é hora de buscar o Senhor até que ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Mas olha a situação de Israel, que aparece no versículo 13. Mas vocês plantaram impiedade, colheram mal e comeram o fruto do engano, visto que vocês têm confiado na sua própria força e nos seus muitos guerreiros. Quando eu leio esse texto aqui, eu lembro daquele salmo, né? O Salmo 20, se não me engano, verso 7, né? Que uns confiam em carros, outros em cavaleiros, mas nós faremos menção do nome do Senhor, né? Isso era Israel, isso quem cantou foi Davi, na época da monarquia unificada. Mas olha quanto eles se afastaram dessa verdade e dessa fé que o rei Davi tinha, né? Porque agora eles estavam confiando na sua própria força e nos seus muitos guerreiros. Ou seja, Israel agora estava dentre aqueles povos que confiavam nos seus cavalos e nos seus cavaleiros, né? Ou nos seus carros e nos seus cavalos. Eles não estavam mais fazendo menção ao nome do Senhor. Bom, mas a mensagem do profeta ela não se limita somente a essas denúncias que são colocadas, né? Ele também vai colocar para a gente muitas promessas de restauração baseado na misericórdia do Senhor. E aí ele vai usar duas linguagens. A primeira linguagem a gente já leu, que foi aquela do capítulo 11, né? De um pai ou uma mãe em relação ao seu filho. Que até lembra um pouco pra gente a história do filho pródigo, né? Lembra um pouquinho essa predisposição do pai em perdoar o seu filho que se afastou. Mas também dentro dessa figura utilizada do adultério, Oséias também coloca a Deus como sendo aquele marido fiel que busca a sua esposa, porque ama a sua esposa. Isso a gente observa ali no capítulo 2, versículo 14. Olha só o que vai dizer. Portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para dentro e vou falar-lhe com carinho. Ali devolverei a ela as suas vinhas e farei do vale de Açor uma porta de esperança.
Ali ela me responderá, como nos dias da sua infância, como no dia em que saiu do Egito, né? Ou seja, Deus aqui colocando a sua promessa de que haveria a restauração de Israel, né? Que ele iria restaurar. Eu acho essa predisposição de Deus em amar o seu povo algo assim que é fantástico, né? Como diz o texto bíblico, de fato, o amor de Deus nos constrange. Quando a gente vai e analisa a nossa vida, a nossa infidelidade, a nossa postura, que muitas vezes não demonstra a postura do Filho de Deus, né? Mas mesmo assim, Deus ele continua nos amando e pronto a nos perdoar quando nos apresentamos diante dele com o coração arrependido, com o coração quebrantado. Que maravilhoso é esse Deus que nós adoramos, né? Que a gente possa realmente, quando a gente pensa, né, quando a gente lê todas essas histórias do povo de Israel, a gente pense em não repeti-las, porque hoje nós somos o povo da nova aliança, hoje nós somos o Israel de Deus, o povo de Deus, né? E que a gente aprenda que a fidelidade ao Senhor é aquilo que a gente pode escolher e fazer de melhor para as nossas vidas, porque esse Deus ele é digno de todo o nosso amor e de toda a nossa dedicação, de toda a nossa fidelidade. Como nós vimos até aqui, a situação da liderança de Israel era lastimável. Já vimos aquele texto em que fala dos príncipes, né? Inclusive é o texto que está aqui na tela, deixa eu colocar aqui para vocês, né? Todos eles se esquentam como um forno e devoram seus governantes. Todos os reis caem e ninguém clama a mim. Situação de intriga, de golpes e contragolpes da liderança. Mas não só da liderança política, mas também a liderança religiosa também estava numa situação bastante complicada, como a gente observa no capítulo 6, versículo 9. Olha que absurdo é esse texto. Assim como assaltantes ficam de emboscada à espera de um homem, assim fazem também os bandos de sacerdotes. Olha a expressão que o profeta usa. Eles assassinam na estrada de Siquém e cometem outros crimes vergonhosos. Isso faz me lembrar aquela expressão que Jesus vai usar, né, em relação aos líderes religiosos da sua época, que ele vai dizer: ai de vós, guias cegos. Né? A situação dos sacerdotes, né, da liderança religiosa, da liderança política de Israel estavam realmente numa situação absurda. E o profeta ele vai anunciar o caminho da restauração de todas essas coisas. E esse caminho é o caminho da misericórdia. Isso está no próprio capítulo 6, ele anuncia isso no versículo 6, em que ele diz o seguinte: pois desejo misericórdia, não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocausto. Essa palavra misericórdia, que é o hesed, ela pode também ser traduzida pela palavra solidariedade, né? Você pode escolher aí entre misericórdia ou solidariedade. No português existem essas duas opções para poder traduzir essa palavra que no original está em hebraico. E aí, então, o que esse texto vai apontar para a gente, né, é que conhecer a Deus não é uma decisão puramente racional ou legalista, mas conhecer a Deus passa a ser uma relação mesmo de relacionamento. Deus é um Deus pessoal e Ele é um Deus que Ele deseja se relacionar com a sua criação, sobretudo com o seu povo, né? Então fica o convite do profeta, né, em que as pessoas saiam, né, rompam com esse legalismo, né, essa coisa que vai aparecer depois no profeta Isaías, quando ele vai falar de Judá, né? Judá estava sendo também extremamente legalista na maneira com que ele realizava as suas festas religiosas, mas o seu coração estava podre.
E da mesma forma também, Oséias, então ele vai nos chamar a atenção a essa vontade de Deus de que a gente não seja um povo ligado de uma maneira fria ao nosso relacionamento com Deus, através de ritos, através do pode, não pode, né? Mas que a gente realmente busque um relacionamento íntimo, né? Afinal de contas, em Cristo Jesus, nós somos feitos filhos de Deus. Então, devemos buscar um relacionamento de pai e filho na nossa relação com Deus. E aí fica o convite no capítulo 14, versículo 1 e 2, a todo o povo de Deus, né? Ele diz o seguinte: volte Israel para o Senhor, para o seu Deus. Seus pecados causaram sua queda. Preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor. Peçam-lhe, perdoa os nossos pecados e por misericórdia recebe-nos, para que ofereçamos o fruto dos nossos lábios. Né? Existe um convite, um chamado ao arrependimento por parte do profeta, né? Para que o seu povo se volte, para que o seu povo se reconcilie com Deus. E quando eu penso nessa palavra reconciliação, eu com certeza, e aí nós já estamos encerrando aqui a nossa aula, né? Eu vou lembrar do ministério que nós recebemos enquanto igreja, o ministério da reconciliação, que Paulo vai nos colocar ali em 1 Coríntios, o capítulo 5, perdão, 1 Coríntios não, 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 18, em que Paulo vai dizer assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Não lançando em conta os pecados dos homens, ele nos confiou a mensagem da reconciliação. Eu usei ministério da reconciliação porque em outras traduções é assim que é traduzido, né? Nos deu o ministério da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Esse é o ministério, o maravilhoso ministério que é dado à igreja, ministério da reconciliação, porque o nosso Deus é um Deus que ele busca reconciliação com a sua criação. Embora nós, como criaturas, nós optamos por nos afastar de Deus, Deus que é esse Pai amoroso, que é esse que, quando o filho pródigo, que muitas vezes nós somos, se afasta, quando esse filho ele se arrepende e retorna, Deus é aquele Pai amoroso, que nos recebe de braços abertos, que nos coloca novamente sandálias nos pés, que nos coloca uma roupa nova, que nos coloca o anel, indicando que pertencemos à família de Deus, né? Ou seja, restaura a nossa vida. Que a gente possa, de todo o coração, buscar esse conhecimento de Deus, né? O texto mais famoso, né, do livro de Oséias, eu não citei aqui porque eu estava pensando em finalizar com ele, que é Oséias 4, versículo 6, que diz que o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. E a gente viu, né, o que é esse conhecimento. Esse conhecimento não é um conhecimento religioso, um conhecimento de ritos, um conhecimento de pode, não pode, mas é um conhecimento que envolve um relacionamento, uma busca pelo relacionamento com Deus, né? E aí eu não quero finalizar com esse texto, não. Eu quero finalizar com Oséias 6, em que vai dizer então qual é o desejo do Senhor. Que ele deseja a misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus em vez de holocausto. Então que a gente possa, de todo o coração, buscar esse relacionamento íntimo com o Senhor e conhecer a Deus como Cristo Jesus nos apresentou Deus, que é como um Pai. Então que Deus te abençoe. Até a próxima semana. Um abração.